No vídeo de hoje vamos tratar sobre tratados internacionais vinculados à pessoa com deficiência. A Convenção da ONU sobre Pessoas com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova York, uma vez que foi celebrada naquela cidade em 2007, acabou incorporada ao nosso ordenamento por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008. Uma vez aprovado com quórum qualificado, o presidente da República ratificou e depositou o documento internacional, promulgando, por conseguinte, o Decreto 6949 de 2009. Atribuiu, assim, vigência e eficácia àquela convenção no plano interno e com status de emenda constitucional. O protocolo facultativo foi incorporado ao ordenamento brasileiro junto com a Convenção de Nova York. Internacionalmente, são, portanto, agora dois documentos diferentes. No ordenamento brasileiro, porém, o mesmo decreto incorporou ambos. O protocolo permite o envio de petições individuais ao Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo por meio desse mecanismo que as pessoas, associações ou entidades podem denunciar ao órgão responsável por fiscalizar o documento eventual descumprimento das obrigações que tenham sido celebradas e assumidas por nosso país. É o protocolo facultativo, portanto, que garante o direito ao envio de petições individuais ao Comitê sobre as Pessoas com Deficiência. O conceito de pessoa com deficiência, trazido pela Convenção, demonstra a adoção do modelo social de proteção à pessoa com deficiência. Artigo 1º. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva da sociedade em igualdades e condições com as demais pessoas. O que caracteriza a pessoa com deficiência é o impedimento de natureza física, mental ou sensorial, que, em conjunto com as barreiras sociais, impedem o gozo pleno de direitos em igualdade com as demais pessoas. Trata-se de um critério biopsicossocial de análise da pessoa com deficiência. Já o Tratado Internacional de Marrakech é um documento internacional incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, também com status de emenda à Constituição. Foi firmado em Marrocos em 2013, celebrado por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vinculada à ONU. O objetivo é facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com algum tipo de deficiência visual parcial ou outras dificuldades de acesso a textos impressos. Destaco que o decreto legislativo que aprovou é o Decreto Legislativo 261 de 2015 e o decreto executivo que promulgou e deu publicidade a esse documento em nosso ordenamento é o Decreto 9522 de 2018. Deste modo, possui status também equivalente ao de emenda à Constituição. Finalmente, temos ainda a Convenção da Guatemala, que não é de conhecimento de todos, exceto vocês, meus seguidores. A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, mais conhecida como Convenção da Guatemala, resultou no Brasil no Decreto 3956 de 2001. Esta convenção tem por objetivo a prevenção e a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiência, além de objetivar propiciar a sua plena integração à sociedade. O texto reafirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que esses direitos, inclusive o direito de não serem submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam do princípio da dignidade humana e da igualdade inerentes a toda pessoa. De acordo com a Convenção da Guatemala, considera-se discriminação toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, baseada em antecedente de deficiência, baseada em consequência de deficiência anterior ou baseada na percepção de deficiência presente ou passada, que tem o propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício das pessoas com deficiência de suas liberdades fundamentais. Artigo 1º, item 2, letra A. Em sentido oposto, define não constituir discriminação. A diferenciação ou preferência adotada pelo Estado-parte para promover integração social ou desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma
o direito à igualdade dessas pessoas e desde que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Artigo 1º, item 2, agora a letra B. Finalmente, a proibição de discriminação da pessoa com deficiência tem previsão no capítulo referente aos direitos sociais, especificamente artigo 7º da Constituição, que na verdade reforça o princípio contido no caput do artigo 5º. Vejamos. Constituição, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 31. A proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. A Constituição ainda usa essa terminologia. Destarte, a pessoa com deficiência não pode sofrer qualquer tipo de discriminação, quer quanto à admissão, quer quanto ao salário. Apesar de estarem destacados apenas esses dois aspectos, a intenção é que não esteja presente a discriminação em nenhum sentido. Infelizmente, o preconceito e a discriminação ainda são grandes barreiras para as pessoas com deficiência e acabam gerando obstáculos, como a falta de oportunidades no mercado de trabalho e a dificuldade de acesso à educação, mesmo com todas as políticas de cotas para reserva de vagas destinadas a esse grupo de pessoas. Caso a pessoa com deficiência seja vítima de discriminação, é perfeitamente possível que ingresse com ação judicial para obter indenização por danos morais. Nota-se, a partir do que foi exposto, que a pessoa com deficiência deve dispor de tratamento diferenciado a fim de ser tratada com igualdade, sendo, portanto, vedada qualquer forma de discriminação. Tratar com desigualdade pessoas que estão em situação desigual para que possam atingir o mesmo patamar de igualdade. Você gostou? Deixe seu like, acione o sininho e compartilhe agora esse mesmo vídeo, já que no próximo vídeo vamos conversar sobre reserva de cargos.